Olá, amigo ou amigo. É bom estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana, para recapitular um pouco mais desta nossa lição que nos fala sobre a mensagem contida em Apocalipse, no capítulo 14. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos também aquilo que tu vês aqui. E para isso, basta que partilhes os links quer da Rádio Tranquilidade, quer dos nossos canais YouTube ou Facebook. E vai lá, faz gosto, para que outras pessoas também possam chegar a conhecer estas mensagens fantásticas que temos estado a ver. Nós, e antes de começarmos, eu gostaria de te lembrar que este vídeo que tu recebes é apenas um resumo da lição. O assunto é vasto e é bom para isso que tu utilizes o manual de estudo para poderes ver melhor aquilo que ele contém. Na lição da semana passada nós vimos como o poder da Babilónia espiritual tem crescido através da aliança de um poder religioso apostatado com o poder político. Esta semana nós iremos ver algumas das ações desse poder em oposição àqueles que fazem a vontade de Deus. Mas antes de nós avançarmos, convém esclarecer que o livro de Apocalipse foi escrito por João enquanto ele estava preso por causa da sua fé na ilha de Patmos e como tal, os seus manuscritos, para não serem confiscados, para não correr esse risco, ele muitas vezes vai utilizar alguns símbolos. Símbolos esses que, através do estudo da Bíblia, nós podemos compreender. Um desses símbolos é a utilização da palavra animal ou besta para se referir a poderes ou governos ou reinos. Vejamos, por exemplo, aquilo que está no verso 2 do capítulo 13 de Apocalipse. Diz João: a besta que eu vi era parecida com um leopardo, com patas como de um urso e boca como de um leão. O dragão entregou-lhe o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Se nós formos ao capítulo 7 de Daniel, do livro de Daniel, nós vamos encontrar estes mesmos animais simbolizando impérios ou governos. Por essa razão, nós iremos referir diversas vezes selo ou marca de Deus e selo ou marca da besta, ou de um animal, que significa, portanto, a marca de um poder ou a marca de um governo. O nosso texto base começa por falar exatamente desse primeiro sinal, a marca de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 7 e nos versos 2 e 3, nós lemos assim: vi um outro anjo que apareceu do lado de onde nasce o sol e tinha na mão o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz muito forte para os 4 anjos a quem Deus tinha dado o poder de fazer mal à terra e ao mar. Depois no verso 3, não façam mal à terra nem ao mar, nem às árvores, antes de marcarmos com um selo a fronte dos que seguem o nosso Deus. Como dissemos antes, e em especial na semana passada, o grande conflito entre Deus e Satanás, no qual nós, seres humanos, estamos envolvidos, tem a ver com a adoração e obediência à vontade de Deus, obediência às suas leis, ou então adoração e obediência a uma religião que adultera a lei de Deus, que cria as suas próprias leis e muitas vezes utiliza a força para as impor como sendo divinas. A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 chama-nos a atenção para essa adoração. E tal como os que seguem o nosso Deus têm um sinal ou marca, os que seguem Babilónia terão o seu selo também ou marca. Vejamos o que dizem os versos 9 e 10 do capítulo 14. Um terceiro anjo seguiu-se aos outros 2 e dizia com voz forte: quem adorar a besta e a sua estátua e receber o seu sinal na fronte ou na mão, depois continua no verso 10, há de beber do vinho da ira de Deus, deitado sem qualquer mistura na taça da sua cólera. E há de ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Na semana passada nós vimos qual era o sinal daqueles que seguem o nosso Deus, conforme diz o verso de Apocalipse, nas palavras de Ezequiel no capítulo 20 e nos versos 19 e 20. Vamos ver qual é esse sinal. Eu sou o Senhor vosso Deus.
obedeçam às minhas leis e cumpram fielmente os meus mandamentos. Façam dos meus sábados dias santificados, e agora repara, para que sejam um sinal de aliança entre mim e vós, para que se saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Como vimos a semana passada, esse dia de adoração foi alterado pelo imperador romano Constantino e foi adotado pela Igreja, que acaba por chamar a si o poder para alterar a lei de Deus, mudando o quarto mandamento para terceiro e mudando o dia de adoração do sábado para o domingo. Nos últimos dias, haverá uma aliança entre diversos poderes político-religiosos. O catolicismo, o protestantismo, que abandonou a vontade de Deus, e o espiritismo, que formarão esse poder ou esse animal, essa besta de que nós já estamos a falar. Esse poder, instigado por Satanás, irá fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Vamos ver a descrição da atuação desse poder nas palavras de João, no capítulo 13, nos versos 15 a 17. Diz João: recebeu poder para dar vida à estátua da primeira besta, ou à imagem da primeira besta, de maneira que esta imagem, esta estátua, pudesse falar e condenar à morte os que não a querem adorar. A besta, diz no verso 16, obrigou toda a gente a ser marcada com um sinal na mão direita ou na fronte, fossem eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres, livres ou não. E no verso 17, assim ninguém pode comprar ou vender se não tiver esse sinal, o nome da besta ou o número correspondente ao seu nome. Ao olharmos para os símbolos que aparecem nestes versos, sinal na mão direita, comprar ou vender, ricos e pobres, vemos que para além da intolerância religiosa, haverá também, sem dúvida nenhuma, um boicote económico, perseguição e, por fim, um decreto de morte. Mas, por outro lado, o sinal da fronte, o local do cérebro, indica-nos que essa obediência será consciente. Forçada ou não, será consciente. Tal como aconteceu no passado, essa perseguição destina-se a forçar todas as pessoas a aceitarem, a conformarem-se com um certo conjunto de crenças e com um sistema de adoração que não tem origem em Deus. Quando olhamos para a história, nós vemos que esse poder será governado por Roma papal. O historiador C. Flick, no livro Ascensão da Igreja Medieval, publicado em 1900, afirma que das ruínas da Roma política emergiu um grande império moral na forma gigante da Igreja Romana. Nos versos 4 e 5 do capítulo 13, João continua a descrição desse poder. Diz ele, de acordo com a revelação que recebeu de Jesus. No verso 4, adoraram o dragão por ter dado tal autoridade à besta e adoraram-na dizendo: quem se pode comparar com a besta para poder lutar contra ela? À besta foi dado poder para proferir palavras arrogantes e blasfemas contra Deus e foi-lhe concedido fazê-lo durante 42 meses. O que significa isto de poder para proferir palavras arrogantes e blasfemas contra Deus? Significa insultos? Vejamos, se olharmos para dois textos dos Evangelhos, nós veremos o que significa esta proferir palavras blasfemas. O primeiro está em Lucas, no capítulo 5, nos versos 20 e 21, e diz-nos assim: e vendo ele a fé dele, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Reparaste na parte final do texto? Quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Agora eu pergunto, que instituição religiosa dá poder aos seus ministros para perdoar pecados, perdoar os pecados daqueles fiéis que vão e lhes confessam?
O segundo texto está no Evangelho do capítulo 10, no Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 33. E diz assim: os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Volto a perguntar, reparaste no final do texto? Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eu vou voltar a trazer aqui duas citações que apresentámos há 2 semanas atrás, para nós podermos ver quem é que arroga para si fazer-se Deus. O Papa Leão XIII afirmou: ocupamos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Por outro lado, o dicionário eclesiástico de Ferraris diz a respeito do Papa: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. Sim, prezada amiga, prezado amigo, por mais duro que isto possa parecer, esta é a verdade revelada na palavra de Deus, tanto a respeito de quem é este poder, como de quais serão os seus intentos e o que esperam aqueles que seguem o Cordeiro e que não seguem este poder. A certeza da vitória dos que são assinalados nas testas e nas mãos com o selo de Deus é garantida pela palavra de Deus a todos quantos tiverem a fé em Jesus e a fé de Jesus. O verso 4 do capítulo 14 de Apocalipse dá-nos essa esperança. Diz ele: estes são os que não se mancharam com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro para toda a parte, foram resgatados por Deus entre os homens e os primeiros oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Em contraste com toda a terra se maravilhou perante a besta, conforme diz Apocalipse 13, estes seguem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por toda a parte. Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 501, diz-nos assim: o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. E estamos a entrar agora nessa batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e tradições. Prezado amigo, prezada amiga, este é o tempo de escolhermos quem servir e como servir. Não basta ter a fé em Jesus, precisamos de ter a fé de Jesus, a fé que levava à obediência e à confiança em toda a vontade do Pai. O pastor Mark Finley, o autor destas lições, diz: como sempre será um lado ou outro, por Jesus ou contra Jesus. Não haverá, então, como agora, qualquer meio termo, qualquer posição neutra. Não nos entregarmos firmemente a Jesus é, conscientemente ou não, entregarmos-nos ao outro lado. Confiemos no Senhor, pois Ele cumprirá as suas promessas de nos transportar sobre as dificuldades que surgirão como sobre asas de águia. Sem dúvida nenhuma, Deus ajudar-nos a enfrentar tudo isso. Querido Pai, obrigado por nos esclareceres. Obrigado por nos dares a certeza que ao fazermos a Tua vontade, ao seguirmos o Cordeiro por onde quer que Ele andar, nós seremos protegidos, nós seremos fortalecidos na nossa fé por Ti. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que eles possam fortalecer cada vez mais a sua fé e confiança em Ti. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua confiança, dá-nos a certeza de que nos proteges. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo e a semana que vem nós iremos continuar a ver mais um pouco destas imagens, deste selo de Deus e do selo ou marca da besta. Um pouco mais sobre aquilo que este poder fez e este poder fará também. Um abraço
e para a semana voltamos a encontrar-nos aqui para estudar isto. Um abraço, até lá.